Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha tudo o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e também confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. Nesta edição, falamos sobre as audiências públicas realizadas no Legislativo. As reuniões discutiram as diretrizes orçamentárias para 2025 e também a proposta de captação de água no Rio Grande. No programa de hoje, você também fica por dentro de evento realizado pelo Tribunal de Contas Paulista, aqui em Rio Preto. A instituição acaba de completar 100 anos de atuação. O Panorama TVC fala ainda de saúde mental, resgate de vítimas no Rio Grande do Sul e do combate à violência contra a população LGBT. Mas antes de tudo isso, você confere o resultado das votações da 17ª Sessão Ordinária. Na ocasião, os vereadores aprovaram 6 projetos. Veja quais são. Confira o resultado das votações da 17ª Sessão Ordinária realizada no dia 14 de maio na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Foi aprovado em segundo turno projeto de lei complementar que cria 3 cargos de coordenador pedagógico e 8 cargos para professor de educação básica na rede municipal de ensino. Também em segunda análise, recebeu parecer positivo o projeto de lei que inclui no calendário oficial do município o Dia Municipal de Conscientização contra a Mutilação Infantil. Os vereadores acataram, em primeiro turno, a matéria que concede a empresas locais o direito de construir pontos de ônibus com cobertura e iluminação na zona urbana da cidade. Essas empresas terão permissão para usar esses espaços para fins publicitários. Em primeira discussão, foi aprovada a proposta que inclui o Bloco do Saci no calendário oficial do município. Inclusão no calendário foi garantida também, na legalidade, para o rodeio Country Bulls. Projeto de resolução que disciplina a criação de frente parlamentar na Câmara recebeu parecer favorável. Essa matéria foi aprovada em segunda análise. Já a votação do projeto que institui a campanha Alma Pet para a doação de sangue animal foi adiada por 2 sessões. As propostas aprovadas em primeiro turno voltam à pauta em breve para serem analisadas quanto ao mérito. Já os projetos de lei aprovados em segundo turno seguem para sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Todas as informações sobre as propostas que tramitam na Câmara de Rio Preto você encontra no site do Legislativo. Basta acessar riopreto.sp.leg.br. As diretrizes orçamentárias municipais para 2025 foram debatidas durante a audiência realizada na sede do Legislativo. A TV Câmara acompanhou. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara realizou audiência pública para discutir e coletar sugestões para a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Essa lei estabelece as bases financeiras da Prefeitura para o próximo ano e serve de orientação para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, a LOA. O principal objetivo dessa audiência foi receber sugestões populares que ajudam o município a tomar decisões sobre como o dinheiro público deve ser gasto. O orçamento de Rio Preto para 2025 está previsto em 3,2 bilhões de reais. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara é formada pelos vereadores Cabo Júlio Donizete e pelo coronel Jean Charles Serbeto, que presidiu a audiência. Também acompanharam a reunião os vereadores Pedro Roberto e João Paulo Rilo. O vice-prefeito e secretário de Planejamento Orlando Bolsoni representou a Prefeitura no debate. Munícipes que participaram da audiência deram sugestões a respeito de educação, saúde e meio ambiente. Para ouvir a população, além da audiência, a Câmara disponibilizou ferramenta virtual para que cidadãos, entidades e associações possam fazer sugestões e indicações para a LOA de 2025. A ferramenta foi disponibilizada para facilitar a comunicação entre o Legislativo e a sociedade. O formulário para receber as sugestões pode ser acessado no site da Câmara, que é o www.riopreto.sp.leg.br. O formulário virtual estará disponível para recebimento de sugestões até o dia 29 de maio. As emendas devem ser apresentadas até o dia 5 de junho e a peça orçamentária deve ser votada até o final do mesmo mês. Já em setembro, a Prefeitura deve enviar a Lei Orçamentária Anual para a Câmara.
A LOA precisa ser votada até o final de 2024. A captação de água no Rio Grande e os recursos financeiros para realizar essa ação foram tópicos de mais uma audiência realizada na Câmara. O debate reuniu representantes do Executivo, Legislativo, SEMAI e ambientalistas. A Comissão de Finanças da Câmara de Rio Preto realizou audiência pública para debater e tirar dúvidas sobre o projeto do SEMAI para captar água no Rio Grande, em fronteira, a 55 quilômetros de Rio Preto. A empreitada tem um custo estimado de R$ 1 bilhão. Para viabilizar o projeto, o Executivo pediu autorização à Câmara para contrair um empréstimo de R$ 650 milhões. Os 350 milhões restantes seriam contrapartida da autarquia. Participaram da audiência o superintendente do SEMAI, Nicanor Batista Júnior, e o secretário da Fazenda, Martinho Ravazzi, que foram questionados por vereadores sobre temas como urgência do projeto em último ano de governo, capacidade de endividamento e pagamento, bem como alternativas ao empréstimo, como tentar verba a fundo perdido. Nicanor lembrou que o projeto é discutido desde 2007, no Plano das Águas, quando teria sido demonstrado a necessidade de buscar água fora de Rio Preto. Ele diz que atualmente o município conta com 3 fontes de abastecimento: represa municipal e aquíferos Bauru e Guarani, e que as 3 fontes de abastecimento já mostram fragilidade, como o Rio Preto, que nos períodos de estiagem é preciso diminuir a captação de água. Sobre a busca de água no Rio Grande, o superintendente disse que o SEMAI já possui todas as licenças de órgãos ambientais e técnicos, como ANA e DENIT, e aval da Caixa para o empréstimo de 650 milhões. Questionado por vereadores, Nicanor afirmou que o SEMAI possui capacidade de endividamento e pagamento. Admitiu, porém, que haverá um reajuste na tarifa de água. Deu como exemplo o consumo de 15 metros cúbicos, que passaria dos atuais R$ 78,50 para R$ 97,63. Já o secretário da Fazenda disse que Rio Preto tem nota A da Secretaria do Tesouro Nacional e que possui plenas condições financeiras de contrair o empréstimo. Ele diz que atualmente o município tem dívidas contraídas que somam R$ 609 milhões. Os vereadores também criticaram o que consideram pressa e urgência na tramitação da proposta que autoriza o empréstimo e também a pertinência de tocar esse projeto de buscar água em ano eleitoral. Uma nova audiência deverá ser realizada nos próximos dias pela Comissão Permanente de Meio Ambiente. A campanha de arrecadação realizada pelo Legislativo em prol da população do Rio Grande do Sul angariou 6 toneladas de doações. Os produtos já começaram a ser enviados para o território gaúcho. A campanha Câmara Solidária, realizada pela Câmara de Rio Preto, arrecadou cerca de 6 toneladas de mantimentos, que serão doados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Produtos como água, alimentos, roupas e produtos de higiene pessoal e de limpeza foram encaminhados ao Centro de Tradições Gaúchas, que fará a destinação ao Sul. Só de água foram 400 fardos com 12 garrafas de 350 ml, além de dezenas de galões de 20 litros, cestas básicas e pacotes de alimentos não perecíveis, como macarrão. A campanha teve início no dia 6 de maio e contou com a participação de vereadores, servidores, assessores e funcionários terceirizados. Inicialmente, os produtos seriam encaminhados à Defesa Civil, mas o órgão está abarrotado de produtos. Por isso, a Câmara centralizou a entrega no Centro de Tradições Gaúchas, que também está se mobilizando para receber e encaminhar as doações.
Agora o Panorama TVC faz um intervalo e no próximo bloco vamos continuar falando sobre a situação do Rio Grande do Sul, recebendo aqui no estúdio uma equipe de voluntários de Rio Preto que atuou no resgate da população gaúcha. Voltamos já. Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples. Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Quando uma pessoa tem a sua fé desrespeitada, é agredida toda a sociedade. Nossa Constituição garante a liberdade de consciência e de crença a cada brasileiro, além de assegurar o livre exercício religioso. Não se dobre a essa injustiça. Intolerância religiosa é crime e uma violência contra toda a sociedade. Denuncie. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Panorama TVC está de volta e o assunto agora é a tragédia no Rio Grande do Sul. Voluntários de Rio Preto estiveram em território gaúcho para ajudar no resgate da população afetada pelas enchentes. Aqui no estúdio eu recebo agora esses profissionais, eles são da equipe de emergência. Estou aqui com Vitor Augusto Guerra, que é socorrista, e João Diego Ferreira Souza, que é enfermeiro. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu começo perguntando para o Vitor. Vitor, explica para a gente quais eram as suas principais atribuições lá nesse momento. Vocês estiveram em Porto Alegre, né? Isso mesmo, boa tarde. Queria agradecer também o pessoal. A atuação principal nossa foi em Porto Alegre, onde fica concentrado o hospital de campanha na usina do gasômetro. E eu trabalhei na atuação na Sala Vermelha, junto com a equipe de enfermagem e médicos da CIEP, com a unidade de suporte avançado. E a principal atuação era estabilizar o paciente ali, os pacientes críticos. E se caso porventura não conseguisse estabilizar, eles eram encaminhados para o hospital de referência ali, o mais próximo ali da região ali. E que estava sendo onde, por exemplo? Só para a gente ter uma ideia. Tinha o nome do hospital, eu não lembro o nome, porque a gente não é de lá, mas ficava mais ou menos uns 4 quilômetros ali do... Ah, não, próximo, né? Bem próximo mesmo. Eu lembro que era Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. João Diego, eu gostaria que você contasse para a gente, enquanto enfermeiro, quais eram as principais também ações, os principais trabalhos, atendimentos. Esses munícipes, esses pacientes chegavam lá com que tipo de demanda? É ferimento, hipotermia? O que mais vocês atenderam? Principalmente hipotermia. Várias e várias famílias durante os dias que a gente estava ficando lá nesse hospital de campanha vinham de resgate, de bote, de barco. Então, praticamente 100% dessas familiares vinham molhados, com um pouco de roupa que eles pegavam molhado e com hipotermia. Muito frio, água
tava um grau elevado de água, tromba d'água, assim, sabe? Então tava tendo muita hipotermia. Isso porque vocês ainda tiveram lá naquela semana que as temperaturas não estavam tão baixas como agora, né? Agora tá caindo mais ainda a temperatura. Então vai cada vez mais crítico. E conta pra gente, esse paciente chegando lá, como é que vocês faziam? Aquecia? Era com cobertor? Outro tipo de equipamento? O que vocês tinham à disposição para atendê-lo naquele momento? Primeiramente, a gente abordava com o cobertor para aquecer o paciente. Logo, a gente cobria com manta térmica, seguindo o protocolo de hipotermia. E teve um caso também que o Rafael bate bastante nessa tecla, que é uma manobra de exército, de mata, que é aquecer o soro fisiológico e administrar no paciente para aumentar essa temperatura dele com um pouco mais de rapidez. Vocês aquecem como? E é injetado mesmo? Injetado, endovenoso. Então a gente usava a própria água que estava esquentando o nosso café, alimentação ali, colocava ali o soro fisiológico para dar uma aquecida bem pouca e administrava no paciente. Porque daí esse material, assim que ele entra em contato com o corpo, já aumenta aquecido. A temperatura desse paciente. E é bem mais rápida a recuperação desse paciente. E você estava na mesma unidade que o Vitor Guerra ou não? Exatamente. A gente estava numa UTI móvel, nessa área vermelha. Então, se precisar, a gente fazia o transporte desse paciente, como teve esse caso. Não só paciente crítico que estava resgatado. Várias famílias também pediam o nosso auxílio, a gente encaminhava na nossa ambulância ou da outras ambulâncias que estavam lá com a gente de atendimento básico, a gente fazia esse transporte desse morador de rua para um abrigo também. Guerra, quais foram os momentos assim mais complexos, mais críticos e desafiadores durante esse período que vocês trabalharam lá? O momento mais crítico para mim, que eu falei para todos, foi a situação que chegou uma família lá, que até uma criança devia ter mais ou menos uns 6, 7 anos, e ele estava todo molhado, com a roupa toda suja. E foi uma situação assim que me abalou muito e foi uma situação bem crítica, porque o pessoal chegou para intervir com a criança e falou: vamos tirar sua roupa, vamos colocar a coberta, vamos colocar a manta, e ele não quis. Eu não sei se é por questão de vergonha da situação. Então, para mim foi um momento crítico. E aí tem que entrar o psicólogo nessa situação para convencer a criança a trocar de roupa, a ser atendida. Então foi uma situação bem crítica para mim ali, que eu estava do lado. E eu fiquei meio assim com o pé atrás de intervir também. Mas eu fiquei olhando, observando a situação, a condução, né? E se precisasse de uma outra aventura, eu poderia estar intervindo também. E uma situação crítica que aconteceu, né? O João estava lá, uma moradora com a sua família, ela saiu semana passada, se eu não estiver enganado, e tentou retornar na segunda-feira para sua residência, mas segunda-feira foi o dia que mais fez frio lá. A temperatura estava muito baixa, a água muito gelada, e ela teve um choque, chegou a chocar, né, João? Chegou a chocar, e o pessoal de barco trouxe ela praticamente ali quase em óbito. E aí a situação foi intervida com a gente, né, com o pessoal do hospital de campanha, a gente conseguiu recuperar ela com a utilização do soro, as medicações, e graças a Deus essa vida dessa pessoa, dessa senhora, né, já era uma senhora, né, conseguiu voltar ao estado normal que o corpo. Então foi uma situação bem crítica. Vários profissionais ali estavam em volta ajudando e, graças a Deus, a gente conseguiu salvar essa vida. Lembrando que nesse caso a gente abriu o protocolo de parada cardíaca já. O material já estava tudo preparado já. Estava tudo preparado, monitorização, todo o cardio, equipamento, todo que estava na ambulância a gente disponibilizou ali no hospital, porque era uma pessoa que já estava praticamente ali quase em parada já, infelizmente. Gente, João, eu queria que você contasse, por exemplo, vocês narram essa cena pra gente, isso dura quanto tempo? Quanto tempo isso significa? O tempo do relógio. E que vocês precisam ver, agir, ver o que vai fazer? É muito rápido, né, João? Chega a arrepiar porque a gente atende ali, nesse caso em específico, o pessoal começava a chamar de gente, vem, enfermagem, ambulância. Então eu já vi o paciente sair lá do bote com vários voluntários pegando esse paciente, o Vitor auxiliou também nesse resgate. Então é uma coisa que a gente nem mensura o quanto de tempo que é. Então a gente só pensa aqui que esse paciente vai vir, vai estar em hipotermia, vou pegar o material, vou preparar, vou deixar tudo prontinho. Então a gente nem calcula o tempo. Mas é muito curto mesmo, né? Muito curto o tempo. Gente, cada minuto é vida, né? Exato. Enquanto a gente está conversando aqui, a gente tem a nossa equipe soltando algumas imagens que o próprio grupo nos enviou desse trabalho de resgate. Então, enquanto a gente está conversando aqui, vocês vão ver trabalho de resgate, até mesmo bastidores, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho.
Guerra, qual que é a jornada de trabalho de vocês, da equipe de emergência? A gente saía, provavelmente, eram umas 8 horas, 8h30 do local onde que a gente estava alojado e voltava lá para o local de alojamento umas 9h30, quase 10 horas. Era praticamente ali quase 12 horas ali no hospital de campanha do gasômetro. Bem cansativo. E, João, e depois dessa jornada tão extenuante, consegue dormir? Dá para descansar? Dá para comer? Em que local vocês estavam alojados, por exemplo? A gente estava alojado numa igreja do Ministério Quadrangular do Vila Nova, lá de Porto Alegre. Eles disponibilizaram uma casa lá de um irmão, logo em frente à igreja que eles residem lá. Então a gente ficou alojado lá todas as noites, ofereceram alimentação, até roupa, que a gente foi meio que despreparado, a gente foi de supetão. Então disponibilizaram um pouco de roupa, alimentação, um pouco pra gente. Até agradecer eles, uma mídia, porque foram muito receptivos lá pra gente. João, desculpa, pode continuar. Perdão, e falando, você me fez uma pergunta também? Eu ia te perguntar, ainda da sua atuação ali como enfermeiro, o que você consegue ver, além desse primeiro atendimento, que era basicamente de hipotermia, mas, por exemplo, algumas doenças já se manifestavam ali, como leptospirose, o que mais surgia, ou que você acha que vai surgir agora, passando o tempo, né? Sim, inclusive no primeiro dia, quando a gente chegou nessa igreja, nesse local, a gente estava chegando no local de descanso nosso, que a gente chegou à noite, e estava chegando uma equipe de resgate que eram mergulhadores, né? E inclusive conversando com a gente, daquele bate-papo de como tinha sido o atendimento no dia, chegou, nossa, tô com coceira. Inclusive, a gente chegou no outro dia, então já estava tendo uma vacinação com quem estava tendo contato com a água por mais de 3 horas, ou com esses sintomas de coceira no corpo. Então já estava fazendo essa vacinação já, não só a vacina, antibiótico também. Muitos deles tinham ferimentos nas pernas, nos membros, então estava tendo que administrar antibiótico nesses mergulhadores, desses sendo medicado. Exato. Uhum. Ô Guerra, eu sei que vocês são preparados, treinados, têm experiência nesse tipo de trabalho, mas na hora que vocês chegam ali é a pura adrenalina, a pura emergência. Que hora que a ficha cai? Ainda ali, depois da hora que volta, que hora que vem a dimensão do que está ocorrendo, do que vocês estão conseguindo fazer, principalmente, né? A minha ficha, tecnicamente, não caiu ainda. A gente chegou antes de ontem, né, João? E praticamente eu estou os dias aí sem dormir, aí não consigo dormir, vendo a situação que aconteceu. Mas para falar a hora que a ficha caiu, teve uma hora acho que foi no domingo, a gente saiu para comer um lanche do lado ali da residência onde a gente estava, e até falei com os meninos, né? Eu conversei com os meninos, a gente está comendo isso aqui, vamos agradecer isso aqui, porque tem muita gente que não tem esse lanche. Então foi aquela hora que me baqueou e falei, nossa, a situação é bem complicada. Não é o que eu imaginava, a situação é totalmente diferente. O pessoal vê na TV, mas só quem está lá mesmo sabe o que está acontecendo. E o que é diferente, Guerra? O cheiro é insuportável do rio, né, dos locais onde que está, é muita sujeira. O João comentou do pessoal que estava fazendo resgate. Os pés das pessoas que estavam fazendo resgate com feridas, assim, feridas que você está acostumado a ver no dia a dia, só que parece que é diferente. É muito diferente do que você está acostumado a ver. Os pus saindo, é bem complicado. Então você vai absorvendo tudo isso, mas também que tem que entrar com a parte do psicólogo. Saber separar o profissional e o Vitor. No momento lá, a gente era o profissional. Depois que acabava a situação, a gente volta a ser quem é o Vitor, quem é o João, né? Porque senão, infelizmente, a gente fica muito abalado emocionalmente. Para terminar, João, queria que você falasse que profissional que você foi para lá e que profissional é esse que voltou agora. Diante do relato aqui do meu companheiro aqui, a gente vai relembrando do que a gente passou. É bem difícil, é muito difícil relatar. Mas eu fui um rapaz esperançoso, queria fazer a diferença, queria pôr em prática o que a gente faz durante o dia, que a gente trabalha em UTI móvel, então a gente se depara com
com situação de emergência. Exato, e sempre gravidade, né? Exatamente. Inclusive, a gente estava indo em direção lá a Porto Alegre, a gente se deparou com um acidente de duas motos, né, se não me engano. A gente atendeu no protocolo correto, certinho, mas até então com aquilo que a gente já estava acostumado no nosso dia a dia aqui em Rio Preto, né? E acabo voltando até um pouco mais mole, sabe? Sensibilizado, na verdade, né? Sensibilizado, com certeza. Eu, como enfermeiro, acabei falando isso com meus companheiros, minha esposa. 2 vezes que eu chorei na minha vida como profissional de enfermagem. Foi na época do Covid, que foi muito triste. A gente transportava pacientes para lá e para cá, conversando com o João, com a Maria. Num dia, no outro dia, estava entubado, no outro já estava em óbito. E nesse caso foi de ver os familiares. Eu tive uma experiência de sair de barco para administrar uma medicação num paciente que estava no telhado. Estava com suspeita de leptospirose. A gente fez a administração. E nisso, o condutor do barco falando, essa aqui é minha rua. Essa aqui é minha casa, está debaixo da água. Mas firme e forte, sabe? Querendo ajudar o próximo. Vamos que vamos andar. Ali tem um animal, ali tem uma pessoa que vai precisar ser resgatada. Mas se via, com o relato do Vitor, aquele vazio nas pessoas, sabe? Imagino eu que sem o parâmetro de onde eu vou começar, o que eu tenho, o que eu não tenho. E de muitos dias também, né, gente? Passados, né? É muito triste a situação lá, é muito triste. Ver animais andando nas casas lá é bem chocante. Bom, pessoal, gostaria de agradecer imensamente esses depoimentos tão fortes e tão incisivos, emocionantes da equipe de emergência, voluntários aqui de Rio Preto, que estiveram lá em Porto Alegre ajudando a população nessa situação, nessa tragédia, né? Nós conversamos aqui com o Vitor Augusto Guerra, que é socorrista, e com o João Diego Ferreira Souza, que é enfermeiro. Agora, o Panorama TVC faz mais um breve intervalo e eu volto já com outros 2 voluntários dessa equipe. Não saia daí. O que é phishing? Existem muitos tipos de golpe que acontecem pela internet. A maioria deles começam com phishing. Você sabe o que é isso? Phishing vem do inglês fishing, e significa pescaria. É um tipo de cyberataque muito comum, que acontece por meio de um link enviado para fisgar a vítima. O link pode chegar por e-mail, por SMS, por aplicativos de conversa e pelas redes sociais. Se a vítima morde a isca, ela é direcionada a um site falso, que tem por objetivo acessar senhas, números de cartões de crédito e dados pessoais. Na internet, nem tudo é o que parece. Por isso, antes de clicar, desconfie. Ministério Público de São Paulo na prevenção aos golpes virtuais. O título NET veio para deixar a vida do eleitor bem mais fácil. Dá para fazer tudo sem precisar ir para a rua. Casou e quer acrescentar o nome da esposa ou do marido no título eleitoral? Dá para fazer. Quer mudar o local de votação? Também tem como. Na página do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral de onde você mora, é só ir na aba Eleitor e Eleições, acessar Título Eleitoral, escolher a opção Tire seu título e então inicie seu atendimento remoto. A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. Voltamos com o Panorama TVC e seguimos falando do trabalho de voluntários aqui de Rio Preto no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul, estado afetado aí pelas enchentes. Agora, nesse bloco, eu recebo a equipe de bombeiros resgatistas, que esteve lá nesse trabalho. Conosco agora, Vitor Hugo Córdova,
e também Gustavo Augusto Martins Amaral. Eu começo com o Vitor. Vitor, conta pra gente quantos dias vocês estiveram em Porto Alegre e qual que era o principal trabalho realizado por você lá nessa tarefa, né, nessa força-tarefa. Boa tarde. Nós estivemos aproximadamente 6 dias, porque foi um dia de viagem, mais ou menos, 12 horas. Por conta da UTI móvel, a gente conseguiu chegar mais rápido e voltar mais rápido. E assim, a nossa principal missão ali foi estar indo para a água, foi estar indo em buscas de pessoas e de animais que estavam ali dentro. E por incrível que pareça, a gente conseguiu resgatar aproximadamente cerca de 100 pessoas, entre pessoas e animais, contando em famílias, em pessoas que no início não queriam deixar os seus lares e depois viram que não tinha condições. Teriam que realmente abandonar ali e também a vida primeiro, com certeza. E também pegamos pessoas que não conseguiram sair nesses outros dias e a gente passando com o barco ali, sinalizando, as pessoas davam com a mão, às vezes faziam barulhos. A gente ia até esse local e encontrava às vezes uma pessoa, 2 pessoas, um animal, um cachorro. Então, nossa principal função foi essa, o resgate ali aquático operacional. Me fala uma coisa, a partir do momento vocês começavam o trabalho, entra no barco. Quanto tempo ali, até, por exemplo, chegar numa casa, quanto tempo rodando? Olha, aproximadamente, assim, entrou no barco, aproximadamente 10 minutos a gente já chegava nas áreas mais afetadas. E assim, ao chegar lá, a gente já começava o trabalho de busca. Gritava bombeiro, gritava socorrista, quem precisa de ajuda, com apito também, bem alto, sinalizando. Tinha outro guerreiro que estava na embarcação, que fazia barulho para tentar chamar animais para eles. Porque assim, você fica cachorro, chama lá o cachorro, manda beijo, fala tio, eles latem. Eles já estão acostumados, eles latem. A gente ouvia gatos, a gente ia até o local. E na maioria das vezes, a maior parte foram pessoas. A gente apitava e eles sinalizavam, gritavam aqui. A gente às vezes estava dentro da casa, não conseguiu sair para fora. Não estava em cima do telhado como a maioria dos animais. A gente tinha que identificar essa casa, chegar nessa casa e conseguir remover essa pessoa. E essa casa já com água num nível muito elevado. Assim, vamos falar com uma casa de 5 metros de altura, ela tinha 4,5 metros de água. Então a pessoa estava em cima de algum móvel que boiou e estava ali pedindo socorro. A gente tem algumas imagens aí de resgate, a gente está até exibindo. Eu gostaria que você, Gustavo, falasse qual que era a principal dificuldade, por exemplo. Chegava ali numa casa, qual que era a principal dificuldade desse resgate? Ou, às vezes, por exemplo, algum tipo da idade das pessoas dessa casa, um idoso, uma criança. Quais que eram as principais dificuldades, os casos mais complexos nesse trabalho do resgate? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? A maior dificuldade era em si o transporte. O transporte sempre é o mais difícil, porque a gente transportava através do rio Guaíba, né? Que era um pequeno riacho e se tornou um grande rio agora, né? Porque ele aumentou drasticamente. E a maior dificuldade era o deslocamento, porque ventava muito. E a gente pegava vento contra a correnteza. E aí o barco balançava muito, né? Inclusive teve casos aí de pessoas que estavam lá realizando o socorro e perderam o barco, né? Tiveram que ser socorridos também. A primeira dificuldade, a maior, foi essa. E a segunda eram as pessoas que não queriam abandonar seus lares, né? As pessoas estavam muito apegadas, né? À sua casa, ao seu apartamento, e eles não queriam sair dali até que não tivesse outra alternativa. Como o Vitor falou aqui, né? Muitas pessoas estavam já praticamente submersas na água ali, né? E aí entrava no quadro de hipotermia por ficar muito tempo exposta à água, né? E a temperatura baixa. E essa foi a outra grande dificuldade que a gente enfrentou, né? Convencer essas pessoas a saírem das suas casas, né? Para poder ir para um lugar seguro, um abrigo, ou a triagem do posto médico, do gasômetro, né? Gustavo, você comentou antes da gente iniciar aqui a entrevista no ar que você atuou no SOS Bahia em 2021. Conta pra gente o que foi essa atuação lá e no que ela difere do trabalho que você realizou agora em Porto Alegre. Afirmativo. Então, no SOS Bahia, que teve em 2021, que foi um evento também parecido, mas bem diferente ao mesmo tempo,
Foi uma enchente também que teve no estado da Bahia, né, que afetou várias cidades. E lá no SOS Bahia, o que a gente fazia? A minha equipe, né, no caso de bombeiro também, a gente ajudava no embarque e desembarque, né, tanto de alimentos quanto de pessoas, né. A gente ficou mais, né, concentrado nessa parte de logística. Já nessa missão do SOS Rio Grande do Sul, foi uma atuação um pouco mais direta, um pouco mais operacional, porque a gente efetuou ali resgates, né, remoções com os barcos e botes, né, com o auxílio dos voluntários que estavam lá presentes, né, e também a gente teve a oportunidade de visitar abrigos, né, no domingo a correnteza estava praticamente impossível de navegar, porque a gente estava até usando esse termo, né, navegação. Estava quase impossível, então a gente teve que visitar abrigos, né, para levar medicação e fazer os atendimentos ali, junto com o 6º membro da nossa equipe, que é o doutor Luiz Eduardo, que ele é lá de Presidente Prudente, inclusive, quero agradecer o doutor que esteve com a gente, né, levou bastante medicação e a gente foi nos abrigos distribuir, né, e teve aquele outro contato, né, a outra face do que está acontecendo, né, naquele estado, que a gente viu ali abrigos com 7, 8 mil pessoas, superlotações, e a gente pôde também ajudar naquela parte ali, né, de levar um pouco de conforto, de medicação e de doações, que a gente deslocou com uma ambulância que levou aproximadamente 1 tonelada de doações, entre água, fralda, roupa e alimentos também. Nossa, então vocês acabam fazendo um pouco de tudo, né? Na impossibilidade da navegação ali no caso, ajuda de outra forma. Vitor, eu queria que você comentasse para a gente como é que funciona a hierarquia num caso como esse. Vocês são uma equipe aqui de Rio Preto, chegaram lá, encontraram profissionais do Brasil todo. A quem que vocês se reportam? Quem que divide as tarefas? Quem que determina quem vai fazer o quê? Então, ao chegar no local, a gente entrou em contato ali com o Ministério da Saúde daquela localização. Fomos com a UTI móvel e ali a gente já pegou diversas informações, nos apresentamos, dissemos, estamos com enfermeiros, socorristas e bombeiros e o médico. Perfeito, eles já passaram as orientações, a gente já fez uma união com o SAMU local para a UTI, que nos pediram para a gente acompanhar se fôssemos até o gasômetro. Ao chegar lá, eu e o outro guerreiro, a gente se apresentou, viemos como bombeiros resgatistas, temos equipamento e temos um treinamento. Daí foi de imediato. As pessoas, é de vocês que a gente precisa no nosso barco. Aí tinha o barqueiro local, sim, que foi excelente. Essa região. Assim, ajudou demais as pessoas do local, porque às vezes não adianta eu colocar o nome da rua, porque o mapa que a gente estava usando era um mapa de plástico, um mapa. Então, mapa físico, eu digo, né? Mapa físico, porque não tinha internet. E assim, não tinha também disponibilidade de a gente levar o nosso celular lá, deixa eu ver a rua tal. Como? Se quando a gente passava com as embarcações, a gente tinha que abaixar a cabeça para não pegar no fio do poste. Então não tinha como a gente saber. Mas os barqueiros locais tinham sim esse conhecimento. E por nome, por gíria, a casinha tal, a arvrona. Tal. Então, perto da arvrona tem uma casa com uma família. Chegasse para mim ou para algum barqueiro que não é do local, ele vai falar, não faça a mínima ideia onde é. Então a gente se apresentou, mais do que instantemente já nos recrutaram para a embarcação, falou, a gente precisa de vocês. E foi aí que a gente partiu. E a hierarquia funcionava exatamente dessa forma. Você chegava e se apresentava, eu tenho conhecimento em tal área. Às vezes, mesmo que fosse um voluntário, falava, eu tenho conhecimento em mergulho. Opa, excelente, eu sei que se eu levar esse guerreiro na nossa embarcação, ele não vai se afogar, ele não vai se precipitar. E no nosso caso foi exatamente isso. Falou, não, esses dois são bombeiros, são profissionais, vamos levar eles, que eles vão nos ajudar. Muito bem, e foi o que a gente conseguiu fazer. Essa era uma pergunta que eu queria fazer para você. Vocês são profissionais, têm treinamento, têm experiência. Como é que é o cuidado lá para não deixar que alguém, só no ímpeto, na vontade de ajudar, mas sem o treinamento correto, entre na equipe ou faça uma ação que às vezes coloque em risco a própria vida dessa pessoa que quer tanto ajudar, né? Como é que é esse cuidado lá? Então, ao chegar nesses locais, por exemplo, tinha um rapaz na nossa embarcação que ele sabia nadar e tinha equipamento, mas ele não conhecia como que era rios e não conhecia o local. E assim, ele comunicou para nós, porque a gente se apresentou, né? A gente chega na embarcação, não conhecemos ninguém, fazemos ali um papel de conversar, né? Queremos conhecer a nossa equipe, estamos na embarcação, formamos uma equipe. E aí o rapaz falou isso para nós, mais do que instantemente a gente falou assim para ele, então vamos fazer assim, você vai ver como a gente vai fazer, e depois, se você conseguir, você atua.
e até quando a gente desceu, até ele foi comigo. Vimos que, tipo assim, não precisa mergulhar na água, você desce com segurança para não virar o barco, você tem que se movimentar com segurança porque ali tem diversos materiais perfurantes, todos infectados. Então, dependendo do ato que você faz, de emoção, não de profissionalismo, você vai se prejudicar e você pode prejudicar a sua equipe. Porque a gente estava ali para resgatar pessoas necessitadas. Mas se por algum acaso um membro da nossa equipe se machuca, venha se lesionar, o que a gente tem que fazer? Parar a operação, porque imediatamente temos que levar essa pessoa para o posto médico. E aí perdemos todo um tempo, combustível, recurso, que ali, infelizmente, mesmo com as maravilhosas doações, o recurso é complicado. Então a gente tem que reduzir todos os recursos e ser o mais operacional possível. Para a gente terminar, Gustavo, eu gostaria que você falasse rapidamente para você qual que foi o momento mais desafiador nesse trabalho, nessa semana que vocês passaram lá. E já quero adiantar se vocês têm pretensão de voltar. Bom, o momento mais desafiador, mais complicado, foi justamente no último dia que a gente estava deslocando, né? Até então a gente tinha visto várias cenas que foram marcantes e chocantes, até então. Mas no último dia, o que mais me marcou foi a hora que a gente estava deslocando em direção a São Paulo, Rio Preto, né? E a gente passou pelo bairro Humaitá, que foi um dos bairros mais atingidos, né? Que é próximo à Arena do Grêmio, onde eles construíram inclusive uma estrada para dar acesso, né? Tiveram até que derrubar um pedaço de uma ponte para poder fazer uma estrada humanitária, que assim ela foi chamada. E nos vídeos você consegue ver o cenário de guerra que se instalou ali. Pessoas, né, nos acostamentos, animais, cavalos abandonados ali, porque não tem como tirar dali, então tirava da água e deixava ali, levava comida, tentava deixar ali confortável, né? Então a primeira cena que me impactou foi esse retorno. A gente não queria deixar aquele lugar porque ainda tinha coisa a ser feita. E aí a gente foi e parou. Falou, vamos parar aqui, vamos dar um apoio aqui. A gente parou com a UTI e aí eu e o Vitor, de imediato, porque lá é assim, imediatamente a gente já encontrava uma equipe de resgate, a gente já se encaixou numa equipe de resgate, enquanto o João e o Guerra, eles ficaram na UTI e ficaram fazendo atendimentos, né, nos moradores que estavam ali, né, alguns moradores que estavam necessitando de medicação direta. E aí a gente foi, eu e o Vitor, a gente foi pegar lá uma pessoa, né, num condomínio lá próximo à Arena do Grêmio. E aí chegando nesse condomínio, a gente procurando a pessoa, a gente se deparou com duas pessoas, um senhor e eu acho que o filho dele, provavelmente. E ele falou assim, quanto você quer para trazer um pão para mim? E assim, aquilo dali me marcou, porque fez a gente perceber que nesses momentos até o que é simples e fácil de você conseguir, um pão, eles estavam pagando para você levar pão para eles, né? E a gente falou assim, a gente vai fazer esse transporte aqui e na volta a gente vai tentar trazer alguma coisa para você. Só que acabou que quando a gente voltou, a outra pessoa já tinha pegado ele e levado, né? Já tinha sido resgatado. Já tinha sido resgatado, levou até a área lá e com certeza ele deve ter conseguido o pão dele. Mas aquela cena me marcou muito porque fez eu perceber de uma outra forma, né? Que nesses momentos o básico é aquilo lá que mais importante, né? Que ele queria só um pão. Ele falou, quanto você quer para trazer um pão para mim? E foi uma outra cena que me marcou bastante. E aí a gente acabou ficando mais um dia para prestar mais apoio, que foi quando a gente foi para Canoas, né? No Matias Velho. A gente teve a oportunidade de visitar lá o Canil, que é onde eles estão abrigando os animais, né? O maior abrigo de animais do Rio Grande do Sul está sendo lá no Matias Velho. Um abrigo com cerca de 3.000 animais que estão lá aguardando o dono ou até mesmo uma doação, porque estão... Resgatar, a gente não sabe quem tinha tutor ou não, né? Exatamente. E aí foi uma outra cena também muito chocante, né? Vocês podem ver, pelo que mostram, né, nas redes sociais, alguns animais lá traumatizados, né, abandonados, chorando porque sabe, ou então quer ver o dono e sabe que não vai conseguir ver de novo, né? Então... Vitor, para terminar, eu queria que você falasse, a gente está aí há 20 dias vendo imagens da tragédia lá, a gente que está aqui de longe, mas o que a TV não consegue mostrar? O que não dá para ter a dimensão pelas imagens? Infelizmente, o que não dá para ter a dimensão é do número de óbitos ali do local. Ao se aproximar do rio, cerca de 1 quilômetro, você já consegue sentir aquele cheiro horrível, né? É um cheiro indescritível, não consigo descrever ele. E assim,
Isso aí você não consegue, a televisão não consegue transmitir. E, infelizmente, o número de óbitos ali é muito grande. E assim, ó, quando você adentra em algumas regiões, você consegue ver eles. Você já consegue ver, é muito fácil de ver. Dependendo de onde você vai fazer o resgate, que nem a gente fez um resgate numa pessoa, numa família, num prédio, num apartamento. E essa pessoa, antes dela ser resgatada, ela estava pedindo por veneno de rato. Aí já dá para entender o porquê do veneno de rato. Porque o apartamento dela não foi afetado, acho que era o 5º andar. Mas do 4º andar em pra diante, baixo. infelizmente, que foi na localização de Maitá, que a água subiu entre 2 e 4 horas da manhã, foram 2 horas, a água subiu cerca de 3,5 metros. Ou seja, aquelas famílias que estavam em casas não sobreviveram. Infelizmente, porque foi muito rápido. A gente teve também a descrição de um dos sobreviventes, que disse que eles faziam exatamente da seguinte forma. A água entrou. Eles pensavam assim, não vai subir mais do que isso. Só que aí passou instantes, né? Porque foi questão de 2 horas, 3,5 metros. A água já subiu na canela, no joelho. Aí eles colocavam os móveis, subiram em cima dos móveis. E aí, bom, aí aqueles que falam, não, vamos sair. Ao abrir a porta, rompe aquela pressão e a água vai até o teto. E foi assim que, infelizmente, a gente teve o desprazer de ver famílias inteiras em óbito ali no local. E isso, infelizmente, não tem como a televisão mostrar. E também não consegue saber o número de pessoas. Ao certo, né? Ao certo. Infelizmente, não dá. E no dia de hoje, acredito que até para fazer o reconhecimento dessas pessoas, se elas estiverem nas suas casas, né, vai ser possível. Agora, e aqueles que saíram das casas? Vai ficar impossível. Isso, e terminando mesmo, vocês pretendem voltar à previsão ou ainda não? Bom, a gente tinha um planejamento, né, de estar retornando ainda esse mês ou início do mês que vem, né, com uma outra meta, né, porque inicialmente a gente foi em 2 equipes, né, a gente foi na mesma viatura, mas em 2 equipes, uma equipe de socorro e uma equipe de resgate. Tendo em vista que os resgates eles estão reduzindo consideravelmente, então a gente pretende investir mais em socorro, em atendimentos, né? Entrar em contato novamente com o médico de Prudente, né? E outras equipes médicas também do SAMU, né? De Catanduva e outras cidades dos arredores e tentar reunir medicações para levar ali, né? E focar nessa parte mais de atendimento, porque a catástrofe, ela foi a água que tomou conta da cidade, mas agora vem o pós, né? Que é o tratamento das famílias e das doenças que foram adquiridas devido essa enchente, né? E outros fatores também, né? Que só quando a gente está lá vendo que a gente consegue mensurar o nível, né? O grau as demandas que vêm. As demandas que irão vir, né? Tá certo. Gostaria de agradecer imensamente Vitor Hugo Córdova, bombeiro civil, e Gustavo Augusto Martins Amaral, bombeiro resgatista. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu dou sequência aqui ao Panorama TVC, dizendo aí que Rio Preto sediou um evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Gestores de 92 cidades da região participaram do encontro. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou no dia 16 de maio a etapa regional do 28º ciclo de debates com agentes políticos e públicos. O encontro reuniu funcionários de câmaras municipais e prefeituras, além de vereadores e prefeitos de cidades das regiões de Rio Preto e Fernandópolis. Veja você que nós estamos em curso no 28º ciclo, portanto, é o 28º ano que o tribunal se mobiliza para ir até o seu jurisdicionado do interior, congregando as nossas unidades regionais, no caso de hoje de São José do Rio Preto e de Fernandópolis, para que diretamente, olho no olho do administrador, a gente possa passar as informações mais relevantes, as informações mais importantes que esse momento nos levam a traçar. Então, no dia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a nova lei de licitações, que é uma legislação complexa, muito extensa, que tem algumas dificuldades, porque ela alterou posições que estavam há 30 anos em vigor na lei anterior. Então vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre as organizações sociais, uma coisa importantíssima, chamado terceiro setor, que entrou para ficar na administração.
o Estado, seja ele compreendido em que nível for, ele não tem mais condições de ter braços próprios para exercer um monte de atividades. Então pensa, você ter servidor público contratado por concurso público para saúde, para educação, para cultura, para assistência social, há limites de gasto de folha. Então, ou ele recorre a essas parcerias, ou então o serviço não consegue ser nem prestado. Não digo nem bem prestado, muitas vezes sequer prestado. Só que é uma montanha de dinheiro que é transferida para esse terceiro setor. Para que vocês da TV Câmara tenham uma ideia, no final de 2023, mais de 40 bilhões de reais foram transferidos dos cofres públicos, dos municípios de São Paulo, do governo do estado de São Paulo, para o terceiro setor. Então, duas coisas se tornam assim impositivas. Primeiro, você tem que escolher bem a entidade, porque aonde tem dinheiro, tem problema. O dinheiro atrai problema, atrai crime. E diria mais, temos constatação disso, atrai até crime organizado. Portanto, muito cuidado no processo de escolha. Segundo, com um programa de trabalho bem definido e fiscalizado. Muito fiscalizado. Porque pode ter o administrador a falsa impressão de que ele, contratando uma entidade do terceiro setor, ele pega, tá aqui a chave do meu hospital. O problema é seu agora, de jeito nenhum. O problema, mais do que nunca, é nosso, é da administração pública. E o Tribunal de Contas, ele é o controle externo da administração. Se ele chega depois. Aí a gente vai ver que teve o problema, mas a gente chegou depois. O que a gente quer é que o problema não aconteça. E para o problema não acontecer, o administrador tem que ser muito vigilante e atento. Nós vamos falar também sobre as restrições do último ano de mandato. Nós estamos em pleno ano eleitoral nos municípios, né? Então há determinadas coisas que não podem ser feitas. Interessante a administração pública. Na nossa vida privada, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Só que na nossa vida de administração pública é o contrário. A gente só pode fazer o que a lei permite, o que é bem diferente, né? Então, vamos apontar aqueles aspectos mais relevantes que não devem acontecer para prevenir problema e, às vezes, problemas podem levar até a inelegibilidade das pessoas, né? Então, acho que ninguém quer perder a chance de ser candidato e poder servir a sociedade da sua cidade. O presidente da Câmara de Rio Preto, Paulo Paulera, e o prefeito Edinho Araújo acompanharam o evento. Nós temos um tribunal que ficava na capital, um pouco distante da Câmara Municipal e da Prefeitura. Hoje nós temos um novo modelo com as novas administrações, onde o tribunal vem até as cidades, as regiões, falar com os presidentes de Câmara, com os funcionários, falar com a Prefeitura Municipal e vem trazer orientação. Nós precisamos de um Tribunal de Contas que nos oriente. Eu não entendo que nenhum funcionário público, nenhum ente público, nós fazemos política pública, queremos fazer nada errado. Queremos fazer a coisa certa. Muitas vezes, por falta de informação, de conhecimento, a gente acaba errando. O Tribunal de Contas é um órgão do Poder Legislativo Estadual que tem por obrigação de transmitir conhecimento. E as bases do tribunal, que é centenário, diga-se de passagem, 100 anos nós temos de Tribunal de Contas no Estado e que tem evoluído constantemente, né? Tem trazido informações, porque o prefeito quer acertar, quer fazer as coisas bem feitas e muitas vezes há interpretações que só o Tribunal de Contas pode proporcionar. E em última instância, claro que é o Poder Judiciário. Mas aqui estão agentes políticos, prefeitos e vereadores, presidentes de Câmara, que com certeza terão informações preciosas para que a gente possa fazer a coisa bem feita, porque mais do que nunca é um ano diferente, né? O último ano é um ano que tem uma série de restrições que normalmente nos 3 primeiros anos não ocorrem. Agora o Panorama TVC faz mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre direitos humanos, diversidade e combate à violência contra a população LGBT.
Cadastro Ambiental Rural. Sabe por que é tão importante validar o CAR? Porque ele une preservação ambiental com produção, para você poder receber investimentos e exportar para outros países. Porque além de valorizar sua propriedade, o CAR dignifica quem vive e trabalha nela. Para aceitar seu CAR, basta clicar. Governo do Estado. São Paulo são todos. O Panorama TVC está de volta e o tema agora é o combate à violência e à intolerância. Em maio, temos o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Sobre esse assunto, eu converso com a advogada Gabriela Carolina dos Santos Pinto, que é coordenadora da Comissão de Defesa da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Rio Preto. Gabriela, muito obrigada pela participação. Muito obrigada eu pela escuta. Vamos começar do início. Eu queria que você começasse com as definições. O que é a LGBTfobia? A LGBTfobia é todo e qualquer tipo de violência e discriminação em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero de uma pessoa. Muitas vezes as pessoas pensam que a LGBTfobia ela é praticada somente por atos de violência física ou então ofensas verbais, xingamentos, mas não. A LGBTfobia ela pode ser praticada de muitas formas, dentre elas também na negativa de acessos e também no tratamento diferenciado dessas pessoas. Muitos casais são expulsos de restaurante por demonstrar afetividade em público, e isso é uma prática LGBTfóbica. Pessoas trans muitas vezes são proibidas de acessar os banheiros dos gêneros nos quais se identificam. Isso também é uma prática de LGBTfobia. A recusa de prestar serviços para pessoas em razão da sua orientação sexual ou de gênero também é uma prática LGBTfóbica. Toda ação discriminatória e que visa segregar essa população é uma violência LGBTfóbica. Gabriela, isso é crime, né? Com toda certeza é crime. Se transformou em crime por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a ADO 26, no ano de 2019. Então, desde 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as práticas de LGBTfobia são caracterizadas crimes equiparadas ao crime de racismo. Então, foram incluídas a lei de racismo, a discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de gênero. E aí a gente também pode considerar, não prescreve e não, como que fala, não tem fiança, né? Exatamente. Assim como o racismo, visto que existe essa equiparação, a LGBTfobia é um crime inafiançável e imprescritível. Gabriela, infelizmente o Brasil ocupa uma posição muito violenta e triste no ranking quando a gente fala da questão dessa violência contra a população LGBT. Eu tenho um dado aqui mais recente que é do Observatório de Mortes Violentas. Em 2023, aqui no Brasil, ocorreram 230 mortes de pessoas LGBT de forma violenta. Neste ano, de janeiro a abril, foram 61 mortes. Gabriela, quais que são os caminhos para a gente tentar reverter esses números? A gente já sabe que a comunidade tem uma luta incessante, denunciando e buscando políticas públicas, né? E o que mais tem que ser feito? Quais ações são mais urgentes, na sua opinião? Bom, além da denúncia, né, a população vítima de atos discriminatórios, não esperar chegar nesse ato extremo de violência que é a morte, né, das pessoas LGBTs. Então, quando sofrer algum ato de discriminação, um dos primeiros caminhos é denunciar. Faça a sua denúncia através da Secretaria de Cidadania e Justiça, faça a sua denúncia através da Delegacia Eletrônica, Delegacia da Diversidade, faça a sua denúncia através dos juizados especiais, busque indenização por dano moral, porque é passível de indenização. Então, siga todos esses caminhos administrativos, criminais e cíveis para resguardar os seus direitos. Mas o combate à LGBTfobia, ela não está lá na ponta da lança, está na promoção do diálogo, do respeito. E para isso, a gente precisa então pensar em políticas públicas. A gente precisa evitar que essas violências sejam cometidas. Tá certo.
Gabriela, e atento a tudo isso, a esse cenário, a OAB aqui de Rio Preto está preparando uma série de ações nesse sentido, inclusive inéditas, né? Vocês vão ter uma conferência no mês de junho para debater essas questões. Conta pra gente que evento é esse e esse ineditismo também, né? De onde surgiu a ideia de estabelecer aí, de criar a primeira conferência? Bom, como eu disse, a nossa premissa inicial é trazer ao debate a valorização da diversidade, da diferença e trazer para o debate a necessidade de criação de políticas públicas que combatam a discriminação LGBTI-fóbica. Levando em consideração que nós ainda não temos um Conselho Municipal da Diversidade aqui em São José do Rio Preto, a OAB tomou a frente por meio da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero para poder pensar e debater essas políticas públicas. Então é a primeira vez que a cidade de São José do Rio Preto tem a conferência regional LGBTQIA+, da macro-região da cidade. E 100 municípios aí nós estamos falando, então, né? Vários municípios vão participar também, estão sendo convidados a comparecer na nossa conferência. E também teremos a Semana da Diversidade, a primeira Semana da Diversidade de São José do Rio Preto. Em outras cidades, em outros municípios, esses eventos, tanto a conferência como a Semana da Diversidade, são promovidas pelo poder público, através do Conselho Municipal de Diversidade. Como aqui em Rio Preto nós não temos esse conselho, a Casa do Advogado, a OAB, como defensora da sociedade civil e tendo uma comissão temática da diversidade, tomou a frente para poder também trazer essa possibilidade de debate para São José do Rio Preto. A semana, pessoal, vai ser realizada de 10 a 15 de junho. E no primeiro dia tem a conferência já, né, Gabriela? Explica pra gente, vai ser um evento aberto ao público, é gratuito e que atividades outras, além da conferência, a semana vai abarcar? Bom, a nossa semana vai ser do dia 10 a 15 de junho e a nossa abertura da semana vai ser a conferência regional LGBTQIA+, então vai ter uma programação durante o dia todo do dia 10, das 10 da manhã até as 5 da tarde. E dentro dessa conferência nós iremos debater políticas públicas para a diversidade, divididas em 4 eixos temáticos principais, levando em consideração o decreto federal que institui a conferência e retoma a conferência nacional, que vai acontecer em maio. Então, essa conferência que vai acontecer aqui em São José do Rio Preto é uma conferência preparatória para a conferência estadual e, consequentemente, a conferência nacional, que vai acontecer no mês de maio do ano que vem. Então, lembrando que quem participar agora pode propor ali uma política pública que vai ganhar corpo aí, né? Municipal, estadual, federal, né? Exatamente. É para justamente isso, para que as pessoas, a população, a sociedade civil se envolvam nesse debate e consiga propor políticas públicas efetivas que vão ser colocadas em práticas na nossa sociedade. Então, o primeiro evento é este e ao longo da semana nós teremos muitos outros eventos, nós vamos ter palestras, cine-debate, bate-papo de letramento inicial LGBTQIA+, vamos ter também um lindo encerramento na nossa sede da OAB, que é o nosso Anoitecer Cultural da Diversidade, com food truck, com música, com apresentações artísticas, show de drag queen, vai ser uma coisa linda, aquele avarandado vai estar todo colorido, todo iluminado e a gente conta com a presença de vocês para que a gente possa celebrar cada vez mais a diferença, a pluralidade e a diversidade. Gabriela, é importante destacar que a semana conta com inúmeras instituições parceiras, né? Cita algumas aqui pra gente. Com certeza. É claro que política pública, debate para a diversidade e um evento tão grande, tão importante como esse, não se faz sozinho. Então, a OAB conta com grandes parceiros, como o SESC, o SENAC, o CRP, o Mães pela Diversidade, a ABRAE. Alguns conselhos municipais também estão junto conosco, o Conselho de Saúde, o Conselho Afro, o Conselho de Cultura. Então, nós estamos aí a várias mãos desenhando essa semana, que vai ser linda e a gente tem muita expectativa para ela. Tá certo. Pessoal, então fica aí esse grande convite, destacando que é para a comunidade toda. Todo mundo tem que estar envolvido nessa conversa, né, Gabriela? Exatamente. A conversa ela tem que ser plural. É claro que estamos pensando em políticas públicas para a população LGBTQIA+, mas a gente não consegue pensar essas políticas públicas se pessoas que não são LGBTQIA+, não participarem também. Então, a gente convida a todos a estarem juntos nessa luta. Gabriela, para terminar, eu queria que você fizesse para a gente de uma forma sintética, se for possível. Às vezes a gente está tão acostumado com a sigla, mas cada letra tem um significado muito importante e representa um grupo
que é muito marginalizado, né? Explica para a gente, em linhas gerais, as principais letras e que grupos elas representam nessa sigla. Claro, com certeza. Bom, a sigla, ela representa tanto orientação sexual quanto identidade de gênero, e também existe pessoas de terceiro sexo biológico também representados na sigla. Então, LGBTQIA+, seriam as lésbicas, gays, bissexuais, pessoas transgêneros e travestis. Aí a letra Q são as pessoas denominadas queer. A letra I são as pessoas intersexo. A são as pessoas assexuadas. E o mais é todas as outras inúmeras identidades que nós temos. Tá certo. Gabriela, muito obrigada por sua participação. E aqui o canal sempre aberto para a OAB, você sabe disso. Eu que agradeço a participação. Pessoal, quero só reforçar alguns contatos. Nós falamos aqui de denúncias, Gabriela já deixou contato de secretarias, delegacias. Eu queria reforçar o Disque 100, que é um serviço gratuito de telefonema 24 horas por dia. Não precisa se identificar se preferir. Você pode fazer a denúncia também por esse serviço. Os dados da primeira conferência regional, dia 10 de junho, das 10 da manhã às 5 da tarde, na sede da OAB Rio Preto. Inscrições pelo WhatsApp da OAB é 17 988 28 6756. A Semana de Diversidade se estende, começa no dia 10 e segue até o dia 15 de junho. Mais informações sobre todas as ações da OAB, inclusive essas aqui que a gente citou, você pode acompanhar pelo Instagram da OAB, @OAB Rio Preto, e também pedir informações pelo WhatsApp da entidade. Eu dou sequência aqui ao Panorama TVC, falando agora de saúde. A Secretaria de Saúde aqui de Rio Preto programou para maio mais um mutirão noturno. Uma oportunidade aí para você colocar seus exames em dia. Confira. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o calendário do mutirão noturno do mês de maio. O mutirão noturno permite a realização de consultas e exames em horário alternativo, facilitando para quem trabalha durante o dia. Confira o calendário. O horário ampliado pode ser até às 7 da noite ou às 8 da noite. No mutirão, serão realizadas consultas e procedimentos como aferição de pressão arterial e Papa Nicolau. Todos os atendimentos serão realizados mediante agendamento prévio na recepção da unidade. É necessário apresentar documento de identificação, CPF e número PFJ, que é o número de identificação municipal. Confira o calendário de atendimento. No dia 20 de maio, segunda-feira, das 5 às 8 da noite, a UBS do Parque Industrial. 21 de maio, terça-feira, das 5 às 7 da noite, estarão abertas o Centro de Saúde do Estoril, a UBS de Engenheiro Schmidt, Lealdade Amizade e Talhado. No dia 21 de maio, também terça-feira, estará aberto das 5 às 8 da noite, a UBS Vetorazo. No dia 22 de maio, quarta-feira, das 5 às 7 da noite, estarão abertas as UBSs Jardim Americano, Santo Antônio e Vila Elvira. Na quinta-feira, dia 23 de maio, das 5 às 7 da noite, as UBSs Cidadania, Gonzaga de Campos, São Diocleciano, São Francisco e Vila Toninho. No dia 24 de maio, sexta-feira, das 5 às 7 da noite, a UBS Vila Maior. No dia 29 de maio, quarta-feira, das 5 às 7 da noite, a UBS Jardim Gabriela e UBS Solidariedade Rio Preto 1. O Panorama TVC termina aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações sobre o Legislativo Rio-Pretense você encontra no nosso site, o riopreto.sp.leg.br. Estamos também nas redes sociais. Só nos procurar no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.